A nossa reportagem conversa com o artista plástico e professor de arquitetura Vivaldo Lima. Falar um pouco sobre os casarões da cidade e um pouco também de sua história, como foi formada, as questões arquitetônicas e os patrimônios que hoje ainda existem na cidade de Feira de Santana. Professor, inicialmente a gente tem várias maquetes aqui, vamos mostrar no decorrer da nossa reportagem, mas como o senhor qualifica a representação histórica e patrimônio arquitetônico aqui em Feira de Santana? O patrimônio histórico de Feira de Santana está sendo dilapidado por uma situação natural. Você tem uma quantidade de pessoas em Feira de Santana que não são de Feira de Santana, vêm de fora, porque a cidade é estritamente comercial e uma vez que ele compre um patrimônio desse, seja uma casa antiga, a tendência dele é derrubar essa casa para construir um prédio novo. E por que ele faz isso? Porque se ele vem de fora, ele não tem nenhuma raiz aqui, então esse prédio não foi o avô dele que fez, não foi o pai dele que fez. Então a ligação que ele tem, as raízes que ele tem, está na cidade que ele deixou lá atrás e não aqui. Então ele vai querer ganhar dinheiro. Se ele não tem raízes, derruba. Se eu comprei, eu derrubo. Falando um pouco mais das maquetes, que representa também essa parte patrimonial, arquitetônica e cultural aqui de Feira de Santana. Na maquete que a gente mostra está a Praça da Igreja dos Remédios. Nos conte quando esse cenário existia e como foi que o senhor também chegou a fazer esse cenário junto com seus alunos. Quando eu vim para a UNEF, eu tinha um objetivo e esse era uma forma de fazer, digamos, de fazer política social. Então nesse momento eu já me incomodava essa situação dos casarões, das casas antigas serem demolidas e construídas coisas novas em seu lugar, prédios novos. Então eu resolvi fazer um resgate da memória arquitetônica de Feira de Santana a partir das maquetes. Então pegamos fotografias de época e procuramos reproduzir isso. Como é que a gente fazia isso? Devo dizer que nada disso aqui foi feito por mim, isso foi feito pelos alunos. Então a orientação que eu dava era, primeiro, fazer um levantamento. A gente ia ao arquivo público para ver o que tinha de planta, de registro do que tinha sido feito. E a partir daí a gente fazia uma planta baixa. Cada aula a gente discutia aí por etapa, a gente ia queimando etapas até chegar a esse resultado daqui, que era a colagem, a construção, a pintura. Você vê que aqui tem uma cor que você chamaria de amarelo, mas não existia amarelo nessa época. O que existia era tabatinga. Essa é a cor amarelado da época. Então até isso a gente procurou reconstituir que fosse mais próximo da realidade. Esta casa daqui, quem tinha uma clínica nesta casa aqui era o pai de Franklin Machado. Você vê também o calçamento, a gente procurou fazer um calçamento mais próximo da realidade. Qual é a realidade? É que nessa época o calçamento tinha umas pedras arredondadas que chamavam, entre aspas, de cabeça de negro. E a gente procurou fazer essas pedras arredondadas aí para parecer o mais próximo com a realidade da época. Hoje a realidade é totalmente diferente. A igreja existe no mesmo local, mas as três casas que a gente mostra na imagem, não mais. Feira perdeu um pouco também desse patrimônio arquitetônico, histórico e cultural. Eu não estou defendendo que essas casas persistissem até hoje, mas parte dessas casas deveriam estar ali porque são referências. Eu lhe dou um outro exemplo. A casa de Chico Pinto, fizemos a maquete, não está aqui agora, fizemos uma maquete. A casa de Chico Pinto foi demolida e o que é que nós temos hoje no seu lugar? O Mega Torra. Foi uma troca que a cidade saiu perdendo. Você poderia manter uma casa daquela, que era uma referência. Chico Pinto foi um
uma referência como político em feira, então ele teria um registro do lugar onde ele morou, como era. Então isso acabou, não tem mais. O que tem de registro da casa de Chico Pinto? Só uma maquete que a gente fez. Essa situação hoje que o senhor nos traz e relata também, e a gente vive um pouco, né, dessa memória de Feira de Santana, dos 187 anos, em relação a esses projetos arquitetônicos que a gente vai também mostrar aos outros, que tinham suas finalidades e tinham também toda a questão de servir a comunidade, como os coretos, que Sim. eram locais de apresentações culturais, serviam também para palanque de políticos, entre outros. E Feira de Santana hoje ela perdeu muito disso. Exatamente. Ali nós temos um coreto, que é o coreto da Matriz. Esse é o coreto da Matriz. Ele foi reproduzido pelos alunos do senhor. Isso. E tinha essa história, né? Tinha essa finalidade de servir. Hoje ele existe no mesmo local, mas não com essa mesma finalidade. Não tem mais evento nele. As famílias se reuniam aqui para ouvir retretas. As filarmônicas periodicamente faziam isso. Então você tinha as noitadas de deleite das famílias tradicionais que iam ouvir as músicas clássicas, mesmo as brasileiras, no Vilas Lobos. Hoje não tem mais isso. E não tem nenhum registro para você manter isso, não tem utilidade. O coreto hoje é um grande trambolho, está atrapalhando. Esse é o conceito que se tem. E o que falar sobre a Igreja Senhor dos Passos, que hoje está no centro da cidade e mantém as suas características de uma forma mais gótica, mas que persiste também a todas essas mudanças e modernização da arquitetura dos prédios, grandes prédios, na cidade de Feira de Santana. Olha, a Igreja Senhor dos Passos é uma dessas situações onde a reprodução se deu fielmente. A equipe que fez um trabalho muito bonito ao reproduzir a igreja, e essa igreja é no estilo neogótico. Você vê até os detalhes dos vitrais, né? Tem as rosáceas. Entra aqui, por favor. As rosáceas. Olha esse detalhe daqui. E com o meu dedo aqui, você tem uma noção do tamanho disso. A reprodução é fiel. Tem o Cristo, está aqui. Hoje, falando em patrimônio histórico arquitetônico em Feira de Santana, é possível fazer a conta de quantos ainda existem? Os prédios estão caindo um a um. Era preciso haver uma política realmente, uma política cultural, em que tivesse algum tipo de associação que pudesse fazer pressão ao governo. Pressão no bom sentido, não é uma pressão gratuita, é uma pressão para dizer, nós temos isso, mas isso, é preciso fazer isso, porque o governo também precisa dessa orientação, de que você deve fazer assim, por isso, isso. Se não tem ninguém lá explicando isso, os governantes estão cuidando de uma série de coisas que aí vai passando o tempo. Quase 2 anos atrás, em 2018, eu fiz uma palestra na Câmara sobre o patrimônio público, né, arquitetônico, e eu falei do retrofit, que é uma solução que a Europa achou para resolver esse problema da permanência desses prédios antigos inseridos na realidade atual. Então, o que é que eles fizeram? Fizeram uma lei, você não pode demolir casarão algum, você tem que adaptar esse casarão ao momento atual. É isso que é chamado de retrofit. E eu dei exemplo aqui. A Câmara Municipal é um retrofit. O que era a Câmara Municipal antes? Cadeia pública. Mercado de arte é outro retrofit. Ali é no mercado de secos e molhados. E aí você tem alguns exemplos que o governo fez. Mas era preciso fazer muito mais. Você precisa manter alguns patrimônios aqui
Senão a história de Feira está totalmente comprometida e a gente só vai encontrar essas relíquias se forem maquetes. A escola municipal. João Florencio, que foi biblioteca, hoje é arquivo público. Aqui houve, em 1927, houve um boom na construção em Feira de Santana. Várias casas foram construídas quase que ao mesmo tempo. O Casarão Flor da Mota, depois teve prefeitura, teve uma série de prédios que foram construídos quase que na mesma época. Então foi um momento que os fazendeiros, que aqui era forte, você teve o ciclo do couro, que resolve morar na cidade mesmo e cria seus palacetes. Para você ter uma ideia, o casarão Flor da Mota, Agostinho Flor da Mota, quando esteve na Alemanha, ele viu um casarão e se encantou com esse casarão e resolveu fazer quase que uma reprodução do casarão aqui em Feira. É o casarão que ele viu lá fora. O casarão Olhos d'Água foi reformado, reconstituído recentemente. Gostaria que o senhor falasse também um pouquinho daquela estrutura que foi agora, retomada pelo governo municipal para restaurar, resgatar um pouco dessa história. A prefeitura fez um esforço aí, fez um trabalho que foi restaurar, que eu acho que, do meu ponto de vista, não restaurou, ele reconstituiu, que deveria estar aberto para comer. Não está. Então, a prefeitura gastou um dinheiro para quê? Se você não tem um lugar para você contar a história, seria contar a história de Feira. Se fala que Feira nasceu no casarão Olhos d'Água, não foi. Como é que você tem um grau de religiosidade nessa fase do nascimento de Feira, que a religiosidade era muito mais forte, e você vai morar longe da igreja na formação de uma cidade? Não tem. A mesma coisa, todas as cidades nasceram de beira de nascentes, seja de rio, seja de lagoa, mas tinha que ter água, normalmente isso. Então, o casarão Olhos d'Água era um ponto de pousada para os tropeiros que iam para Cachoeira, Salvador, por aí. Então eles passavam por lá. Chega um ponto que o casal de portugueses resolve fazer uma capela justamente para os tropeiros, que eram pessoas religiosas, fazerem suas orações. A famosa caixa d'água do Tomba, ela pode ser considerada também um patrimônio histórico, arquitetônico e cultural de Feira de Santana, professor Vivaldo? Eu diria que sim. A caixa d'água hoje é um dos ícones de Feira, um dos elementos da arquitetura de Feira. É alguma coisa nova, atual? É. Agora, que é uma referência arquitetônica, eu me deparo às vezes com imagens, ilustrações da caixa d'água, e ela é realmente uma das referências de Feira de Santana, como arquitetura inclusive. E é porque aqui é um misto de arquitetura com escultura, é por isso que ela é famosa. Essa é a maquete da paróquia da igreja Santo Antônio dos Frades Capuchinhos. Comenta um pouquinho sobre a estrutura da igreja dos Frades Capuchinhos. Essa é uma estrutura, desde a época que foi feita, alguma coisa nova, normalmente a igreja você tinha um padrão para representar a igreja, e foi feita uma igreja com um estilo mais recente, e eu ousaria dizer que você tem aqui essas formas, que lembram um pouco Niemeyer, é tipo o estilo de Niemeyer. Professor Vivaldo, para a gente encerrar esse nosso bate-papo e falando também dos patrimônios históricos aqui de Feira de Santana, hoje as pessoas, elas não dão importância para esses patrimônios. De que forma o senhor enxerga isso? Deveria haver aqui em nossa cidade uma estrutura onde fosse discutida essas situações do patrimônio, e que houvesse seminários, palestras, de vez em quando fosse discutido isso, a própria sociedade tomava uma consciência maior do que tem, e os governantes poderiam tomar algumas posições. Na medida que isso não é discutido sob hipótese alguma,
as coisas vão sendo feitas e você não percebe, quando vê já não tem mais aquele prédio e vai passando, o tempo vai passando. O que eu temo é que uma hora dessa, o único registro que a gente tenha sejam as maquetes.